Todas as informações foram retiradas do canal SCP Exploration e do próprio site SCP Foundation. Todos os créditos a eles. Opa, você aqui novamente? Até parece que você gosta de ter pesadelos. Mas já que você está aqui, vamos conhecer mais sobre a origem deste SCP Classic Eater, o SCP-106. Mas antes de iniciar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui eu abordo diversas lendas de um jeito que você nunca viu antes. E se inscrevendo e ativando o sininho, você pode escolher sobre qual lenda eu vou falar, votando nas enquetes da comunidade. Eu garanto que você não se arrependerá. Agora fique com o vídeo. Atenção, este vídeo não é recomendado de maneira alguma para menores de 12 anos. Assista por sua conta e risco. SCP-106 é uma criatura parecida com um velho humanoide em estado de decomposição avançada, ou seja, ele parece um cadáver podre. Sua anomalia reflete com seu nome. Ele tem uma dimensão de bolso na qual só ele consegue acessar. É uma dimensão escura, sombria e coberta de uma substância preta. Ele espalha poças que, se alguém pisar, cai nessa dimensão. E daí, essa pessoa nunca mais é vista novamente com vida. Ele ataca as pessoas danificando seus órgãos internos importantes, as incapacitando e as arrastando para a sua dimensão de bolso. E depois você já sabe o que acontece, mas ele não é muito ágil. Fica parado esperando por uma presa, geralmente uma presa humana entre 10 e 25 anos. Ele é capaz de atravessar e corroer qualquer matéria sólida, e também criar um tipo de portal quando ele atravessa alguma estrutura. E é por isso que ele é tão difícil de se conter, porque ele pode simplesmente corroer o metal e atravessar matéria. Então deve ser utilizado diversas camadas de metal e chumbo para que ele não consiga abrir qualquer tipo de brecha. Caso ele consiga abrir uma brecha e violar a contenção, é usado um método um tanto cruel para fazê-lo retornar. Eles utilizam um membro da classe descartável, a classe D, ou D-Class, como isca para atraí-lo. Ele fica em uma espécie de maca com uma das pernas presa a uma prensa hidráulica. Então, se por acaso houver uma brecha, essa prensa é acionada, ela esmaga a perna do indivíduo e quebra o fêmur, causando uma dor horrível. Então depois ele grita: Is anyone out there? Hello? Please let me go. Let me go. I just want to leave. Please. E esse grito é ecoado por todo o site, chamando a atenção do 106, que vai até a câmara e mata o D-Class. Então pronto, contido novamente. Agora que você já sabe quem é este SCP, chegou a hora de saber a sua origem.
E só um adendo, eu sei que existe a teoria de que um soldado da Segunda Guerra sofreu um acidente e acabou se tornando o SCP-106, chamada de The Young Man. Contudo, eu não irei abordar essa teoria, porque a que eu vou abordar agora tem uma ligação real com outro SCP, portanto, eu decidi que essa seria bem mais convincente. Então não vim dizer isso nos comentários, porque eu já sei que existe a história do The Young Man, mas resolvi não contar com essa. Bom, continuando. Como sabemos, SCP-106 é conhecido pela sua dimensão de bolso, no qual ele usa para capturar suas presas, geralmente humanas, e por causa dessa peculiaridade que ele pode ter algo a ver com o SCP-3001, a dimensão paradoxal infinita, desprovida de qualquer tipo de matéria, que pode ser acessada através de um buraco de minhoca. Para vocês que não sabem o que é um buraco de minhoca, é basicamente uma distorção no espaço-tempo que pode levar a outras dimensões, ou para qualquer lugar do espaço. O SCP-3001 estava sendo estudado pelo Dr. Scranton e sua esposa, a Dra. Anna, quando inexplicavelmente ele foi transportado para dentro do SCP. Depois disso, ele foi considerado morto, mas incrivelmente ele sobreviveu dentro daquela dimensão, primeiramente por 6 anos. Durante esse tempo, ele conseguiu manter todas as suas memórias graças a um painel de controle que foi trazido junto com ele. Essas recordações foram recuperadas após este mesmo painel retornar à câmara original de contenção 6 anos depois. Com este painel, foi descoberto que Dr. Scranton conseguia se locomover dentro da dimensão, nadando em uma espécie de gel, e sobreviveu todo esse tempo sem comer e sem beber. Aparentemente, ele conseguiu sobreviver todo esse tempo por causa do baixo nível do que eles chamam de Hume, uma unidade que indica a força de uma determinada realidade. E foi pelo baixo nível de Hume que ele conseguiu sobreviver. Mas é claro que teve efeitos colaterais. Com o tempo, ele percebeu que suas próprias mãos atravessavam uma a outra, o que quer dizer que quanto mais tempo ele passava lá dentro, mais o seu corpo se deteriorava. Iria chegar ao ponto que ele ia se desfazer tanto a ponto de se tornar nada. E assim foi. Ele passou tempos e tempos andando em linha reta, sem nunca encontrar uma saída, e pouco a pouco perdendo membros e a sua sanidade também. Porém, o buraco de minhoca foi restabelecido para um experimento, e o painel de controle retornou para o Site 120, o que daria a oportunidade do Dr. Scranton sair da dimensão. Porém, ele já tinha se tornado parte dela. Então, apenas 25 anos depois que ele conseguiu sair da dimensão de bolso, pois já tinha ficado tempo suficiente para conseguir entrar e sair de lá quando quisesse, mas a sua aparência já estava destruída. Ele já tinha virado um velho decomposto que já não podia ficar entre os humanos daquela realidade. Por coincidência, ou não, ele reencontrou sua esposa, que obviamente não reconheceu, e recorreu ao segurança Frank, que inevitavelmente foi morto pelo velho, que absorveu seu corpo. Então Scranton agarrou sua esposa e deu o seu último beijo, que resultou, é claro, em uma fatalidade, porque o seu corpo era basicamente feito de matéria de baixos níveis de Hume, que em contato com matéria de outra realidade acaba sendo altamente corrosiva. Então foi isso que aconteceu com ela. Ela derreteu assim que Scranton entrou em contato. Scranton perdeu tudo: sua aparência, sua vida normal, sua sanidade e agora a sua esposa, pelas suas próprias mãos. Scranton perdeu o resto de humanidade que tinha e agora se tornou um monstro cruel. No entanto, há mais uma coisa que precisamos esclarecer, do porquê ele prefere humanos entre 10 e 25 anos. Bom, ele ataca as pessoas as levando para aquela dimensão de bolso, e por causa dos baixos níveis de Hume,
ele se decompõe mais rápido, e ele precisa dessas presas jovens para que ele não se decomponha completamente. SCP-106 tem o costume de hibernar, ou seja, ele fica imóvel durante muito tempo, apenas esperando por uma presa. E quando ele acorda em um estado agitado e, na maioria das vezes, consegue violar a contenção. Ele não ataca apenas por necessidade, mas também por puro prazer. Ele leva as pessoas para a dimensão de bolso e assiste elas morrerem lentamente, implorando e sofrendo, assim como aconteceu com ele há 25 anos atrás. Mas não apenas por desejo, o 06 tem que capturar essas presas para não se decompor completamente, porque ele está basicamente coberto de matéria de baixos níveis de Helm e seu corpo está constantemente sofrendo mais e mais. E agora, tudo o que sobrou para Scranton são memórias da sua esposa falecida, da sua vida passada e a insanidade de permanecer apodrecendo em uma dimensão por 30 anos e agora ter que ser contido pelos seus antigos colegas. Hoje você conheceu a história do SCP-106, e se você quiser mais vídeos de lendas que você não conhecia, mas não se lembra direito, tem apenas informações em inglês ou você só já ouviu falar, aqui você pode achar todas elas. E mais, você ainda pode pedir o que você gostaria que eu falasse e escolher qual lenda será explicada votando nas enquetes que tem na aba Comunidade. Se você não quiser perder nada disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like nos vídeos. Muito obrigado por assistir, amante do terror.